Radamés Manosso aqui em Curitiba, matéria da Gazeta do Povo. Os meninos precisam de um caminho para a masculinidade. Trata-se de um artigo escrito por uma americana chamada Hadley Heath Manning, do National Review. Pelo que eu entendi, ela é ativa lá em um site americano de mulheres conservadoras, e ela começa dizendo o seguinte: estou interessada em soluções para a crise masculina, porque sou esposa de um homem e mãe de um menino. Entendo que os interesses de homens e mulheres estão interligados, mas fora isso, não sou especialista em masculinidade ou em como renová-la. Bom, aí ela falou com humildade, realmente ela na condição de mulher não se sente ali preparada para resolver os problemas masculinos, mas tem interesse na questão, já que ela convive com o marido, convive com os filhos, ou seja, né, homens e mulheres convivem entre si, e se a gente quiser que esta crise da masculinidade, a guerra dos sexos, toda essa crise que nós vivemos atualmente na área dos relacionamentos, seja um dia resolvida, realmente a gente vai ter que colocar ali homens e mulheres em uma situação de harmonia. Perfeito? Concordo com o que ela disse aí. Ela está manifestando o interesse por uma questão que, infelizmente, poucas mulheres estão atentas a essa questão aí, a esta bola de neve que só está crescendo. Bom, ela, durante o seu artigo, ela cita dois escritores americanos, o Richard Reeves e o Brad Wilcox. Já falei sobre o Richard Reeves aqui em alguns vídeos anteriores. Ele é um progressista, mas que resolveu se debruçar aí sobre questões de masculinidade. E o Brad Wilcox, ele tem um perfil mais conservador. Então vamos ver um trechinho aqui do artigo. A mensagem da sociedade sobre o que realmente queremos para os homens adultos e o que esperamos deles frequentemente é confusa e muitas vezes negativa. Realmente concordo, hoje em dia a sociedade parece que não sabe o que pedir aos homens, o que cobrar deles, o que esperar deles, e os homens estão confusos, né? O que a sociedade espera de nós. Realmente vivemos uma crise. Precisamos mudar isso se quisermos abordar a crise masculina. Os homens estão ficando para trás em relação às mulheres e em relação aos homens de gerações anteriores. Em quesitos como educação, trabalho, vida, hoje em dia, mais homens estão deprimidos, incapacitados, isolados, violentos e viciados do que nunca. Realmente, esta confusão instalada na sociedade em relação às questões masculinas está gerando efeitos aí no psicológico dos homens. Continuando, os Estados Unidos têm se preocupado com a pergunta: o que é uma mulher? Mas igualmente importante, precisamos ser capazes de articular a resposta para a pergunta: o que é um homem? Bom, essa pergunta aí, o que é uma mulher, está inserida lá nas questões identitárias, e quando a gente pergunta o que é um homem, seria mais ou menos no sentido de responder para a sociedade, né, o que se espera dos homens, o que se considera um homem bom, um homem justo, um homem de bem. Enfim, essas perguntas hoje estão em aberto e eu diria que na configuração atual das coisas, da sociedade, olha, quem vai ter que dar essa resposta são os homens. Da mesma forma que as mulheres assumiram ali o timão do seu destino e elas não aceitam intervenção de homens para dar palpite no que é ser uma mulher, então os homens também têm que aderir a esta guerra cultural, pelo menos no estágio atual das coisas, e dizer, olha, quem diz o que é ser um homem são os homens. Não vão ser as feminazes do sovaco azul, não vão ser as lésbicas, não vão ser os gays. Olha, quem diz o que é ser um homem são os homens. Rivers coloca da seguinte forma: para os homens, parece que a esquerda está dizendo para serem mais como suas irmãs e a direita está dizendo para serem mais como seus pais. Aqui está muito bem colocado. No esquerdismo progressista, a ideia é desconstruir os rapazes, é fazer ali uma lavagem cerebral nos rapazes para que eles fiquem muito parecidos com as meninas, porque na ideia atual aí da desconstrução masculina, meninos são meninas com defeito, e a ideia é fazer com que os rapazes se transformem em mulheres com pênis.
Por outro lado, os conservadores, o pessoal da direita, ainda está muito preso a um conservadorismo 1950 e idealiza a imagem do homem a partir de uma imagem que existia lá num tempo primitivo, onde as condições para o retorno daquele homem naquelas condições já não existem mais. Aquele homem de 1950 tem muitas questões que precisam ser realmente consideradas. Não queremos um retorno àquela masculinidade naqueles termos, mas não adianta os conservadores, as pessoas de direita, ficarem naquela ilusão do retorno ao passado, de uma visão ali totalmente reacionária em relação à situação da masculinidade. Daí diz a articulista aqui, os homens precisam de uma missão. Para o cara comum, não há missão mais importante do que ser marido e pai. Portanto, se pudermos aumentar a proporção de homens jovens que estão dispostos a casar e ter filhos, isso daria a muitos caras comuns este senso de missão e propósito que frequentemente lhes falta. Olha, até concordo que no passado esta ideia de ser um pai de família, de ter uma esposa e ter filhos, formar uma família, zelar dela, prover e proteger essa família, realmente era uma missão para a maioria dos homens. Os homens se sentiam completos exercendo esta missão, mas vamos dizer, na forma como os relacionamentos estão deturpados nos dias de hoje, com as chances elevadas de divórcio, com as chances elevadas de alienação parental, em situações em que o homem já não vai ter mais convívio com seus filhos, não vai poder influir na educação desses filhos, vai ficar distanciado ali apenas como burro de carga, provedor e aquele cara que uma vez por mês envia um Pix para a conta da mulher. Olha, nesses termos realmente fica difícil os homens se animarem a assumir este propósito do pai e do bom marido, provedor, como nos tempos de antigamente. Olha, muita coisa tem que mudar antes dos homens voltarem a ter entusiasmo por esta missão que era muito comum no passado, porque nos dias de hoje, casamento e filhos está se tornando uma cilada, Bino. Continua a articulista. Meu medo é que para a direita as mensagens às vezes pareçam ser: sim, os pais são importantes desde que estejam casados. E a mensagem para os homens não casados: você já falhou. Mas igualmente para a esquerda a sensação de que os pais não importam. Então vejam a situação do rapaz ali que é solteiro, está na faixa dos 20 anos do dia de hoje. Se ele der ouvido para o que a esquerda progressista fala, ele vai chegar à conclusão que a figura do pai na família é uma construção social superada e que as famílias não precisam de pais. O pai vai ser apenas aquele cara que vai doar o esperma para gerar a criancinha ali e o resto fica por conta da mãe, fica por conta do Estado. Na sociedade progressista, o papel do pai ele já está sendo apagado, está sendo anulado. Por outro lado, na visão dos conservadores de direita, olha, o pai ele só é uma pessoa integral, uma pessoa realizada, se ele continua, se ele permanece no casamento, e os solteiros já são de antemão considerados fracassados. Então, o jovem de hoje em dia ele está neste fogo cruzado. A esquerda diz que ele não é importante, ele não serve para nada, ele é um doador de esperma e um pagador de Pix, e enquanto que os conservadores dizem: olha, se você não casar, não ter filhos, você é um fracassado e você tem que manter esse casamento a qualquer custo, porque senão você não cumpriu o seu objetivo na vida. Continuando no artigo, vem outra questão aqui. Muitos homens ou meninos são atraídos para comunidades online que são predominantemente masculinas, como videogames,
o fórum conspiracionista e às vezes o preconceituoso 4chan, além do canal misógino do Andrew Tate no TikTok. Então veja aqui que aí ela já começou a pisar na jaca, começou a resvalar na casca de banana. Por quê? Porque esta visão de que todo homem que tem uma adesão à comunidade masculina, ele vai estar invariavelmente naqueles submundos da internet, lá na Deep Web, no 4chan, seguindo o Andrew Tate, enfim. Existe essa visão preconceituosa que qualquer homem, qualquer rapaz, qualquer adolescente que tenha interesse por questões masculinas, obviamente ele é uma pessoa ali perigosa que está trabalhando no submundo da realidade digital. Bom, continuando ali. A maioria das soluções para a crise masculina são culturais e não políticas. No entanto, existem mudanças políticas concretas que as instituições governamentais, especialmente as escolas, podem fazer para melhorar a situação dos homens e do menino. Parabéns para ela por esta visão, concordo muito com isso, que a questão masculina, ela passa pela cultura e pela política. Para nós superarmos a crise da masculinidade, nós realmente temos que mudar a visão cultural das pessoas, e isto envolve também uma dimensão política. Os isentões aqui, os militantes do Partido Nulo, que sempre aparecem aqui no canal, olha, vocês têm que entender uma vez por todas que a questão masculina passa pela política. As feministas já entenderam isso há décadas e elas ocuparam, sequestraram os espaços políticos. Então, é por aí que vai a questão. A questão política, ela tem peso na solução desta crise da masculinidade. Bom, o artigo tem suas qualidades, seus defeitos. Ali nós vemos a visão de uma mulher conservadora, que ainda tem ali algumas amarras com aquele conservadorismo à moda antiga, mas vamos dizer, olha, ela tem a boa vontade, a boa intenção de acompanhar essa questão, porque realmente ela está vendo que pessoas importantes na vida dela, o marido, o filho, talvez outros parentes, ali estão enfrentando essa crise, e ela quer realmente ter uma visão empática em relação a essa questão. Obrigado, fui.